Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero trazer algumas atualizações e informações novas sobre o Ângelo Classic, um brasileiro que está aí para poder estrear na categoria Classic Physique, que não está tendo muito hype, mas tem muito shape. Bom, primeiro de tudo eu quero comentar com vocês, Bom, a primeira informação que eu quero trazer com vocês, e depois eu vou comentar sobre essa informação, é a questão sobre o limite de peso que ele pode estar batendo na Classic Physique, que é um ponto no vídeo anterior que a gente tinha feito aqui, que eu fiquei com muitas dúvidas em relação a se ele estava no limite de peso, mas bom, ninguém melhor do que ele mesmo para poder falar sobre essa questão, então eu vou colocar para vocês um trecho que foi postado aqui no Instagram do Brasil Bodybuilding News, extraído de um podcast do Miguel Chaim com o Ângelo, comentando sobre essa questão do limite de peso, beleza? Bom, vamos lá, dar uma olhada então. Altura 1,67,5. e o seu limite na categoria, 87,5. você vai bater 81, 83. Que você espera? Acredito eu que 8 entre 100, mas eu acho que vai ser 8,3. 8,1 eu acho que eu ia ter que puxar mais condição e eu ia perder mais volume. E não é algo que eu quero. Sim, é mais uma vez, né, aqui. No dia que você vai ver realmente isso aí, você não vai buscar um peso específico, você vai buscar a melhor proporção, né, disso tudo. Mas é só pra gente ter uma ideia, porque muita gente pergunta nos vídeos qual que é a altura dele, qual que é o peso dele, qual que é o limite. São informações aí Eu tenho legais pra gente ter. 1,67,5. Eu sou mais alto que o Huff Guido. O Huff Guido eu tenho 1,75. A galera sempre fala que eu sou menor, ele é menor do que eu. Ele tem 1,65, eu tenho 1,67,5. Cai na mesma divisão de altura ainda? Ele bate menos. Ele bate menos. Cara do céu, hein? Você tá bem ali, porque é uma altura boa pra Classic Physique, assim. Os caras, você vai chegar no seu limite, assim. Os caras altos também têm uma visão boa. Eu tenho que olhar, eu não sei se eu tô no limite do 87 ou se eu, tipo, bater acima de 1,67,5, eu ganho peso. Eu não sei, eu tenho que olhar isso daí. Talvez, se bater peso, dá uma esticada também. Tem essa... Você tá longe de precisar pensar nisso ainda, né? Deixa eu ver se eu encontro rápido aqui. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Você é 1,67,5. É 1,67,5. É 1,67,5, ó. Até 1,67,6, 84,800. Acima? Tipo, a partir de 1,67,7 é 87. Você ganhou 2 milímetros aí, é o que vai bater o 87 quilos de limite. Que assim, os caras altos também. Bom, então como a gente pode ver, ele mesmo comentando, né, ele acredita que nesse show ele vai chegar com 83 quilos no palco, pronto ali na pesagem, né, no palco depois dele fazer o carb up, com certeza vai ser mais que isso, mas na pesagem ele tá querendo chegar com 83 quilos e o limite dele é 87,5, caso ele suba aí 2 milímetros, que é bem tranquilo de subir isso daí, não é nada exagerado, a gente não precisa do horse colossal para poder bater esse limite de peso. Então assim, é interessante essas informações, porque eu, honestamente, quando eu fiz o último vídeo para poder comentar sobre o Ângelo, eu não tinha essas informações, eu pesquisei, tentei achar, eu não sabia qual que era a altura dele e o limite de peso. Eu tinha visto que ele parecia ser uma pessoa baixa comparando ele do lado de outras pessoas, mas como ele comentou, né, ele é um pouquinho mais alto que o Rough Diesel e ele tendo aí 4 quilos de limite para poder colocar, né, de 83 para 87. Cara, esse shape aqui com certeza tem muito potencial. Esse cara, eu vejo que... Porque se você olha pro shape dele, é óbvio que no Instagram a gente tem uma ilusão diferente. A gente tá vendo o cara sozinho. E lembrando sempre, tá? Tô aqui só compartilhando a minha opinião com vocês, que vocês sabem que é aquela que não vale merda nenhuma. Mas como a sua opinião também não vale nada, porque você não decide quem vai ganhar ou quem vai perder um campeonato de fisiculturismo, não guarde sua opinião só para você. Deixa ela aqui nos comentários também. E a minha opinião que não vale nada e a sua que não vale nada também, a gente consegue estar compartilhando ela aqui. Mas bom, a gente pode ver nesse físico aqui, sem considerar que ele está do lado de outras pessoas, né? Mas pelo menos a impressão que eu tenho, que é o que a gente pode ter aqui, é simplesmente uma impressão, não dá pra gente afirmar nada, é que volume pra ele não aparenta ser um problema. Ele parece ter um shape que é muito volumoso porque ele tem uma estética muito boa e ele tem músculos muito arredondados. Então ele tem um bom preenchimento, parece que não falta nada. Quando a gente olha em questão de proporções, a gente vê que o peito é proporcional com o ombro, o braço é proporcional com o peito, então você não vê que tem um desbalanço de um músculo em relação ao outro, o que ajuda para dar a impressão de que o cara é mais preenchido. Então às vezes um cara ele é mais leve em peso de balança em comparação com outro atleta, só que ele dá a impressão
impressão de ser mais cheio, porque ou ele chega mais seco, ou porque ele tem os músculos mais arredondados. Então a primeira impressão que eu tenho aqui, vendo o shape do Ângelo, é que ele é um cara que em questão de volume, parece que ele não vai ficar muito atrás, mas óbvio que a gente só consegue ter certeza disso quando a gente comparar ele do lado de outros atletas, aí a gente vai conseguir ter essa real noção, e mesmo que ele fique pequeno, a gente tá falando de 4 quilos que ele pode estar colocando para poder bater o limite de peso dele. Então quando a gente olha, por exemplo, o Ruff Diesel é um cara que ele ainda não tá no limite de peso dele, ele pode colocar 2 quilos a mais para poder bater o limite de peso dele. Em relação à última competição que ele competiu, que foi o Pittsburgh Pro, se eu não me engano, né? Não, ele foi no New York Pro depois do Pittsburgh, e ele ainda tem 2 quilos para poder estar colocando no shape dele, e ele é um cara menor do que o Ângelo em altura. E quando você vê o shape do Ruff Diesel do lado de outros atletas mais pesado que ele, é óbvio que ele é menor do que os outros, mas proporcionalmente para a altura dele, ele é preenchido o suficiente para poder bater de frente com qualquer um. Se ele colocar esses 2 quilos que ele pode ainda colocar no shape dele, aí ele vai parecer mais volumoso ainda em relação a outros caras que são mais altos do que ele, porque é tudo uma questão de ótica, é tudo uma questão do que a gente está vendo ali no palco. Então o Ângelo, eu já estava muito ansioso para ver a estreia dele, agora com essas informações e sabendo que ele tem um limite aí de possíveis 4 quilos para poder colocar no shape, só faz com que eu fique mais ansioso para poder ver, né? Não vou falar que eu tô com hype exagerado aqui, porque a gente tem que primeiro ver o cara do lado de outros atletas pró competindo. Ele vai no show que vai ser complicado, que provavelmente o adversário mais complicado que ele vai enfrentar é o Livinho, que é o cara que já conseguiu apertar legal o Ramon, então é um cara que é muito bom, mas vai ser legal da gente ver essa estreia, e eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Ângelo tem um shape bacana? Você acha que em questão de volume para essa estreia, ele vai ficar do tamanho dos caras que ele vai estar competindo, ou vocês acham que em tamanho ele vai ficar um pouco menor? Deixa aqui nos comentários sua opinião, beleza? Bom, agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, peço que você não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Tchau, tchau, e até o nosso próximo vídeo.